Graça e paz, amados. Estamos começando o nosso programa Polêmicas da Bíblia. Em Mateus capítulo 19, versículo 24, tem um texto bastante polêmico que Jesus fala que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas, afinal de contas, o que Jesus estava querendo dizer com isso? Existem 3 explicações para esse versículo. A primeira explicação é porque era um ditado muito comum em Israel. Era um ditado entre os contemporâneos de Jesus Cristo. Quando eles acreditavam que alguma coisa era impossível de acontecer, eles usavam esse ditado. Então, essa era a primeira hipótese, a primeira explicação. É como se fosse algum ditado aqui que existe no Brasil. No Brasil existe um ditado bastante famoso que fala que... É o famoso ditado, dar nó em pingo d'água. Ou seja, é algo impossível de acontecer. Alguém não consegue dar nó no pingo d'água, assim como um camelo passar pelo buraco de uma agulha. Também é algo impossível, não tem como acontecer isso aí. Então Jesus compara o maior animal ao menor dos furos. No caso, o maior dos animais na época era o camelo e o menor dos furos, a agulha. E a segunda explicação é que o fundo da agulha era uma abertura que existia nas muralhas de Jerusalém. Uma abertura bastante pequena que passava... Um homem passava em pé. Se o homem tentasse entrar com o camelo, ele não conseguiria. E o que eles faziam? Quando eles queriam passar com o camelo tinha carga, estava com carga, eles tinham que tirar a carga que estava em cima do camelo e fazer o camelo se ajoelhar, para o camelo passar de joelhos para entrar ali, em Jerusalém. Isso simboliza o quê? É simbolizado como o reino de Deus, como se Jerusalém fosse o reino de Deus. Que ele fala que é impossível, impossível o rico entrar no reino dos céus. Ou seja, assim como o camelo tem que deixar a sua carga e passar ajoelhado para entrar ali, é a mesma coisa com o rico. É isso que ele está querendo dizer. Que o rico tem que se despojar dos seus bens materiais, se ajoelhar no sentido de clamar, no sentido de se humilhar, reconhecer realmente que está precisando do Senhor, para ele poder entrar no reino de Deus. Essa é a segunda possibilidade, que ele poderia entrar no reino de Deus. E a terceira possibilidade, na verdade, alguns historiadores acreditam que houve um erro de tradução. Por quê? Porque esse versículo foi escrito originalmente em aramaico, na época, e o aramaico era uma palavra que tinha 22 consoantes, e não tinha vogais nenhuma. Então pode ter havido um erro realmente de tradução. Por quê? Porque em aramaico a palavra camelo é ganle, e a palavra corda é ganla. Então, como não existia vogal na época, pode ter acontecido um erro de tradução. Ou seja, esse camelo que o Senhor Jesus se referiu na época, poderia muito bem ser uma corda grossa, uma corda trançada, para poder passar no buraco dessa agulha, no fundo dessa agulha. Então, essas são as 3 possibilidades que podem ter acontecido. Espero que tenha sido esclarecedor.